Estudo para o INSS, Direito Constitucional. Mentira. Sobre LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, INSS, em exercícios. Saca só. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quer dizer, deixa eu ver primeiro quantos exercícios tem. Tem uns 13 exercícios. Pouco, né? Mas tem que comentar as coisas. Primeiro, certo e errado, técnico de inteligência da área. CESP. Considerado a Lei 8784, denominada Lei de Assistência Social, a LOAS. Julga os itens que se seguem. Entre as funções da LOAS, destaca-se a de regulamentar o que foi assegurado na Constituição, certo? Regulamentar essa Constituição. Haja visto que o conhecimento do direito por si só não é suficiente para o seu exercício. Essa coisa aqui está errada, né? Reconhecimento do direito é certo por si só, né? Caráter assistencial, né? Está escrito. Esse caráter assistencialíssimo está escrito na própria Constituição da Assistência Social. É um direito social, é um direito do dever do Estado e a política da República. É a política pública também. A LOAS criou essa parte de criar uma regulamentação. A gente visto que o conhecimento de direito por si só não é suficiente para o seu direito. Tá certo, parece. Isso é a LOAS, né? Interessante. Próxima. Sobre a LOAS ainda. E o Sistema Único de Assistência Social, o SUS. Julgue. A Seguridade Social é composta pela saúde, assistência social, previdência social e educação. Tá errado porque não tem educação não. Ordem social, seguridade social, SUAP. Saúde, assistência social e previdência. Saúde para todos, assistência social para os necessitados e previdência social para os que contribuírem para o mundo. A saúde não precisa de contribuição, ela é para todos. A assistência social não precisa de contribuição, ela é para todos que necessitarem. E a previdência social, para receber, ela é necessária uma contributiva, um período de contribuição. Isso está tudo previsto no artigo 194, né? Seguridade Social compreende conjunto integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos, sociedade destinados a saúde, previdência e assistência. Básico. Próxima questão. A assistência social, ao contrário da previdência social, é prestada a quem dela necessitar e prescindem de contribuição à Seguridade Social. A assistência social, ao contrário da previdência social, é prestada a quem dela necessitar e prescindem de contribuição à Seguridade Social. Volta. Social, ao contrário. Não, isso aqui está errado. Essa coisa de prescindem de contribuição. Não é assistência social, não é necessária a contribuição. Eu acabei de ler isso, né? Está errado. Próxima questão. Sobre o artigo 203 da Lei Orgânica de LOAS. Tá. Temos que o financiamento da assistência social é feito com recursos da Seguridade Social, pois não dispõe de seu fundo próprio. Eu não sei o que significa isso aqui, mas essa coisa de financiamento é de tudo. Tudo financia basicamente a Seguridade Social, né? Daí a assistência social é também, a assistência social também é financiada por todo mundo. Aposentados, trabalhadores, aposentados e trabalhadores também. Financiamento de assistência social, recursos próprios, está errado, né? Deixa eu ver. A assistência social não é contributiva. Recursos. Os recursos da LOA estão no artigo 28, dizendo é o orçamento dos entes federados, da União, Estados, Distritos Federais e Municipais. Também os recursos são as demais contribuições sociais do artigo 195, né? Sabe, o treco que paga para o INSS. E o Fundo Nacional de Assistência Social, ou seja, tem um fundo sem um fundo próprio, um fundo e não tipo de fundo próprio, isso está errado. Interessante, né? Ou seja, isso aqui está falando dos regulamentos de 703 e Constituição Federal, fala do financiamento e assistência social, é feito com as recursos da Seguridade Social, todos os recursos da Seguridade Social, toda essa coisa que falou aqui, orçamento específico guardado para isso, as doações da própria União, daí as contribuições sociais que as próprias pessoas da sociedade passam para o INSS, e também tem um fundo criado para eles.
E a única coisa que estava errada aqui no treco de certo e errado era falar dessa contribuição. Não tem fundo próprio. Próxima questão. Julgue. Condicionam os repasses financeiros aos municípios e aos estados e ao Distrito Federal a efetiva instituição de financiamento, funcionamento de Conselho de Assistência Social, a composição paritária entre governo e sociedade civil, o Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social e o Plano de Assistência Social. E o Plano de Assistência Social. Não entendi. Não entendi. Não entendi o que eu acabei de ler. União, repasses, tá, certo. Conselho de Assistência Social, funcionamento de Conselho de Assistência, composição prioritária entre o governo e a sociedade civil, Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos conselhos, tá. Conselhos, assistência e conselhos sociais, tá. Fundo de assistência, tá. Plano de assistência, tá. União repassa para os estados, tá. E os estados, isso está escrito no artigo 30 da LOAS também. No artigo 28 diz, o financiamento dos benefícios de serviços e programas e projetos estabelecidos nessa lei far-se-á com os recursos da União, dos Estados do Distrito Federal e dos municípios das demais distribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição Federal, além daquelas que compõem o Fundo Nacional de Assistência, FNAS. E no artigo 30 fala, é condição para os repasses aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal os recursos que trata dessa efetiva instituição de funcionamento. Eu me lembro disso aqui, me lembro disso aqui. Basicamente, se um município quer ganhar os recursos que a União passar para eles, eles têm que fazer umas coisas, fazer tipo o mínimo para providenciar que eles vão trabalhar para assistência social, entendeu? Daí um dessas coisas é o Conselho de Assistência Social. Tem que criar um conselho, o município tem que criar um tipo de Conselho de Assistência Social para a composição paritária entre o governo e a sociedade civil. Também tem que ter um fundo de assistência social, ou seja, ele tem que ter um tipo de arrecadação para assistência social do município, com orientação e controle dos respectivos conselhos de assistência social, obviamente. E um plano de assistência social também. Parágrafo único e ainda a condição para a transferência de recursos da FNAs, o Fundo de TTT, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à assistência social, respectivos fundos de assistência. Entendeu? Constituição e no artigo 195 que fala daquela coisa de orçamentos, quer dizer, da custeio, né? Fala assim: a Seguridade Social será financiada por quem? Por toda a sociedade, de forma direta e indireta. Ou seja, os emolumentos e contribuições que você paga indiretamente, tipo em multas e impostos. E a forma de direta é o pagamento direto para o INSS. Daí, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, né, coisas que são propriamente ditas por leis de orçamento, então que são passadas da União, do Estado para os Estados, dos Estados para os municípios. E das seguintes contribuições sociais também. O empregador contribui para a Seguridade Social, a da empresa também e a da entidade que é a lei que para na forma da lei. Eles contribuem, esses caras aqui, empregador, empresa e entidade, contribuem na folha de salários, demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título da pessoa física que ele preste serviço mesmo sem vínculo empregatício. E também ele contribui da receita ao faturamento que ele fez e também contribui uma porcentagem do lucro, né? Todo mundo custeia da Seguridade, entendeu? O terceiro segundo do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não inclui incidindo a contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201, e sobre a receita de concursos de prognósticos do importador de bens de serviço no exterior ou de quem a lei ele equiparar, né? Zoado. Próxima questão. Assistência social, segundo a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS é um direito do cidadão e dever do Estado. É política de seguridade social filantrópica. Filantrópica? Volta. É direito do cidadão e dever do Estado. Dever do cidadão e dever do Estado. Certo, certo. Política cidadã do tipo filantrópica? Acho que assistência é considerada coisa tipo filantrópica. Então tá certo. Artigo, parece que essa coisa de filantropia está na própria lei do LOAS de assistência, Lei Orgânica de Assistência Social, no artigo 1, dizendo: é direito do cidadão, é dever do Estado. A sociedade civil também procura fazer. Daí provém dos mínimos, provém os mínimos sociais e não é contributivo, né? Ou seja, ela não é filantrópica. O que é filantrópica? Erro. Aham. Tudo isso é para garantir as necessidades básicas.
Não perdi. E achei. Questão 7. Tendo como referido Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, é o Sistema Único de Assistência Social, suas. Julgue próximo. A LOAS objetiva estabelecer normas técnicas para a implementação de assistência social. Certo, normas técnicas, tá. Além de expressar o esforço coletivo de sociedade em englobar fatos e valores da vida contemporânea de modo a atribuir-lhes vigência jurídica. Volta. Esforço coletivo de sociedade. Englobar fatos e valores da vida contemporânea de modo a atribuir-lhes vigência jurídica. Correta. É a materialização e regulamentação da LOAS. Volta. Próxima questão. A LOAS apresenta uma concepção de assistência social calcada em uma perspectiva ahistórica. Ahistórica, o que é isso? E distanciada da análise da relação entre Estado e sociedade. Obviamente, isso está errado. Não? A assistência social não é ser uma distanciada de análise de relação entre Estado e sociedade. Elas são extremamente partas. E elas estão fora da história, né? É muito confuso esse aqui. Próxima questão. A assistência social, como uma das ações integrantes da Seguridade Social, deve prover os mínimos sociais por meio de sua iniciativa do poder público. Essa coisa de mínimos sociais está no artigo 1 que eu acabei de ler da LOAS, né? Por meio de iniciativas do poder público, certo, e da sociedade com o propósito de garantir o atendimento às necessidades básicas, certo? Vedada o pagamento de qualquer benefício pecuniário. Certo, vedado esse benefício. Certo, 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 certo. Não, parece que essa coisa de vedado pagamento por qualquer benefício pecuniário tá errado. No artigo 20 e 21 da LOAS, fala de pago vedado o pagamento de qualquer benefício pecuniário, os salários mínimos, um salário mínimo ao idoso de 65 anos e a pessoa com deficiente. Ou seja, aqui está falando essa coisa de vedado de pagamento pecuniário está errado porque existe assistência social à pessoa idosa e à pessoa com deficiência. Ela é uma assistência de pagamento de um salário mínimo para a pessoa idosa com maior de 65 anos ou a pessoa com deficiência, entendeu? Próxima questão. Julgue o próximo. Assistência social objetiva a proteção social que, por sua vez, vista a garantia da vida, a redução dos danos e a prevenção da incidência de riscos por meio de ações como, por exemplo, a promoção da integração das cidadãos ao mercado de trabalho, do trabalho. Objetivos. Artigo 203. Não entendi o que eu estou lendo. Parece que está certo isso aqui. Uhum. Com base no artigo 2 da assistência da lei da louça. A assistência social tem por objetivos 1, 2, 3, 4. Eu li tão rápido a coisa que eu não entendi que estava falando de objetivos, né? A proteção social que visa. Tem dois, três objetivos aqui. O um é separado em 5 letrinhas. A proteção social que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção de incidência de riscos, especialmente a proteção aí à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Essa é a proteção. A amparo de crianças e adolescentes carentes, também protegidos. A promoção de integração de mercado de trabalho, protegidos. Se as pessoas conseguirem ser integradas ao mercado de trabalho, porque as pessoas têm dificuldades, cada tipo de pessoa tem um tipo de dificuldade diferente. A habilitação para a reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração na vida comunitária. E também a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover e própria manutenção ou tê-la provida por sua família. Aquela que falou lá que do benefício que era vedado, mas não era vedado. E agora, segundo, a vigilância social assistencial, objetivo de vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade de protetiva das famílias e nela na ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças e de vitimações e danos, a defesa, a defesa de direitos e terceiro objetivo, a defesa de direitos que visa garantir o pleno acesso aos direitos do conjunto de provisões sociais. Basicamente, a primeira fala da proteção, o segundo faça vigilância para que as pessoas encontrar as pessoas que precisam e os territórios que precisam ser assistenciados e uma defesa de direitos básicos sociais que estão na própria Constituição, certo? Socioassistenciais.
Questão. Artigo 203 e 204 da Constituição. Tem que entre os objetivos da assistência social, que a gente viu a 3 agora, só que eram os que estavam escritos na LOAS, está a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Isso está certo, é um dos objetivos, é o primeiro lá. Certinho. Mas é algo que está escrito no. Está escrito também na Constituição? Parece que sim. Legal. Próxima questão. Artigo 2. A assistência social tem por objetivo de novo, dentre outros, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal ao idoso que tenha mais de 60 anos. Errado é 65 anos a idade prescrita lá na lei. 60 anos tem direito a estatuto pelo Estatuto do Idoso. 65 anos tem direito a benefício de BPC e gratuidade de transporte. E quem tem 80 anos tem preferência em tudo. Preferência em tramitações de tecos e outras coisas também. No que diz, próxima questão e última questão. No que diz respeito à Seguridade Social. As diretrizes importantes, né, que fundamentam a organização da assistência social são a descentralização político-administrativa para os estados do Distrito Federal e os municípios e comando único em cada esfera de governo, a participação da população mediante organizações representativas na formulação das políticas e na controle das ações e a prevalência de responsabilidades do Estado na condução da política de assistência social. Falta de diretrizes, fundamenta a organização, centralização política, participação da população, prevalência de responsabilidade do Estado na condução da política, eu não consigo encontrar nenhum erro. Tá certo! Interessante, né? Só que as bases das diretrizes estão no artigo 5 da LOAS. A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes: descentralização, participação e primazia. Só falou desses dois, né? Descentralização da política administrativa estava lá, para os estados, o Distrito Federal e os municípios e o Comando Único de Ações de cada esfera do governo. Depois tinha a participação da população, tinha isso também, por meio de organizações representativas na formulação de políticas e no controle das ações de todos os níveis. E primazia de responsabilidade do Estado na condução de política da assistência social em cada esfera. Eu não lembro se estava escrito isso aqui, não. Deixa eu ver. Prevalência na responsabilidade do Estado. É, tá sim. Estava escrito engraçado, está escrito prevalência ao invés de primazia, mas todas essas diretrizes do artigo 5 da LOA estavam lá, naquele enunciado. Tá certo, né? Última questão agora. 14. Considerando os princípios estão no artigo 4. Tá, LOAS. A competência dos benefícios, tá? São inegáveis os avanços incorporados, inegáveis, avanços incorporados na política de assistência social, né? LOAS. Quando fala dessa LOAS, os professores falam da evolução dela. Essa coisa. Por que tem que cair essa evolução da assistência social, né? Bom, principalmente no que se refere ao enfoque regulatório e centralizado da assistência social. Enfoque regulatório? E centralizado? Isso parece errado. Bem como uma política que visa a rentabilidade econômica. Rentabilidade econômica? E para mim isso está muito errado. Tem alguma coisa errada aqui. Primeiro, não é centralizado, é descentralizado. E a causa de visa a rentabilidade econômica nada a ver. Está errado. Agora, além dos princípios, para terminar, a assistência, no artigo 4 da LOAS fala assim: assistência social rege pelos seguintes princípios: 1, 2, 3, 4, 5. 5 princípios. O primeiro é a supremacia, o segundo é a universalização, o terceiro é respeito à dignidade, o quarto é a igualdade de direitos e o último é a publicidade, é uma divulgação ampla dos benefícios, ou seja, dar acesso a todas as pessoas os benefícios. Bom, está escrito assim: primeiro princípio, supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências da rentabilidade econômica. Ou seja, sempre ajude ao invés de pensar só na economicidade. Segundo, princípio de universalização dos direitos sociais a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. Ou seja, tem que liberar, tem que deixar, tornar algum jeito que a pessoa que necessita, o destinatário desse tipo de assistência, possa receber esse tipo de assistência por políticas públicas. E o terceiro, princípio de respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios de serviços de qualidade, bem como a conveniência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, igualdade de direitos no acesso ao atendimento sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. E o último princípio, divulgação de ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público dos critérios de concessão. Suride, suride. Tô tentando fazer um mnemônico dessa coisa, me confundindo. Mas tchauzinho. Isso aí foi as questões de